Deadpool e Wolverine é o único filme do universo cinematográfico Marvel marcado para 2024 e esse filme promete várias coisas gigantescas. Ele vai marcar não apenas a primeira aparição do Mercenário Tagarela no CM, como também trará de volta Hugh Jackman como Wolverine após a sua despedida marcante no filme Logan. E o filme ainda promete ter muitas referências, zoeiras e, claro, aparições especiais. E neste vídeo eu trago para vocês todas as referências e detalhes que eu encontrei no primeiro trailer de Deadpool e Wolverine. Então já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, comenta aqui o que você espera desse filme e vamos nessa. O trailer abre com um aniversário do Wade Wilson e o elenco dos filmes anteriores retorna. A gente viu o Dopinder, o Shatterstar, o Colossus, a Negasonic, a Yukio, o Peter, a Segaal, o Bucky e, claro, a Vanessa, que é o par romântico do Wade. Como a gente sabe, no primeiro filme, alguns desses personagens acabaram morrendo, mas o Wade termina o filme 2 com o dispositivo de viagem no tempo do Cable, que ele até utiliza para fazer algumas mudanças, inclusive uma delas é trazer a Vanessa de volta. Então isso aí pode ser um indício de como a história do filme vai se iniciar. O Wade vai ter mexido, bagunçado com as linhas do tempo e isso vai atrair a atenção para ele de uma certa agência. Logo em seguida, o Deadpool fala no trailer que apesar dele ter tido um ano difícil, ele se sente bem, se sente feliz com os amigos que ele tem. It's been a challenging few years, for sure, but I'm happy. That is because of each and every one of you. E isso pode significar também, a gente vê uma cena em que a gente tem o Wade e a Vanessa, e eles estão num cenário que parece ser ali de um médico com coisas relacionadas a crianças, pode significar que eles tiveram a perda de um bebê. Pode ser esse momento triste que o Wade esteja se referindo. Também, claro, pode se referir ao fato dele ter perdido tantos amigos e depois ter voltado no tempo para trazê-los de volta. E ele também fala que ele é o homem mais sortudo que existe. Será que isso é uma referência a Domino, um personagem que aparece em Deadpool 2, cujo superpoder é justamente a sorte? Então a festa de aniversário do Wade é interrompida pelos Minutemen da TVA. A TVA que é aquela agência de variância temporal que aparece nas duas temporadas de Loki. Então provavelmente o início do filme vai ser isso. O Deadpool vai ter utilizado muito dispositivo de viagem no tempo para fazer alterações e isso faz com que as atenções da TVA acabam se voltando para o Mercenário Tagarela. A gente vê também que eles, apesar de estarem com um visual diferente do que a gente viu na série do Loki, eles têm os mesmos bastões que são utilizados para podar as variantes das linhas do tempo. Nesse momento a gente tem uma mudança que o trailer internacional fez em relação ao trailer lançado mundialmente. No trailer tradicional, o Deadpool faz uma piada de cunho sexual utilizando alguns termos que são inapropriados da gente falar aqui, e isso faz uma referência ao primeiro filme, no momento lá em que o Wade e a Vanessa estão comemorando vários feriados. E aí no trailer internacional, provavelmente voltado ali para o mercado asiático, esse termo foi modificado por R-rated, que é a classificação indicativa para maiores, que é o que o filme vai ser. E aí ele fala que um filme para maiores não é uma novidade para ele, mas é para Disney, se referenciando ao fato de que Deadpool 3 será o primeiro filme mais 18, pelo menos nos Estados Unidos, para o MCU, do Marvel Studios. No final dessa mesma cena, o Wade Wilson olha diretamente para a tela, quebrando a quarta parede, fazendo uma referência ao que o personagem já faz nos quadrinhos e também fez nos filmes anteriores. Em seguida, os agentes da TVA não podam o Wade, mas utilizam um daqueles portais que a gente vê muito na série do Loki, para levá-lo para a sede da TVA. O logo do Marvel Studios aqui está all red, todo vermelho, em referência, claro, ao próprio Deadpool. O Wade aparece em uma sala de interrogatório da TVA e ele é interrogado por Paradox, que é um agente da TVA interpretado pelo ator Matthew McFadden. De acordo com o que a gente vê no trailer e alguns rumores a respeito do filme, o Paradox vai recrutar o Wade para trabalhar junto com a TVA de forma semelhante ao que aconteceu com o Loki e o Mobius na primeira temporada de Loki. Quando uma porta se abre, a gente vê uma parede da TVA, a gente vê lá atrás que tem um mural, Sempre tem vários murais na sede da TVA e nesse mural a gente vê o que parece ser uma ampulheta e nessa ampulheta, tanto antes quanto depois, a gente vê linhas do tempo ramificadas, mostrando que o filme se passa após a segunda temporada de Loki, quando a TVA já não tenta mais podar as linhas do tempo e ter uma única linha do tempo sagrada e, claro, se passa depois do final da segunda temporada de Loki, onde a gente tem várias ramificações
com o Loki sendo o deus das histórias, controlando e segurando todas elas. Na sequência do trailer, a gente tem o Agente Paradox falando que o Wade Wilson é especial, e o trailer mostra uma imagem do uniforme que o anti-herói usa pendurado, né, em um vestiário ou algo do tipo, e quando a imagem vira, a gente vê que o Wade tá com um uniforme e dá pra ver alguma coisa sobre vendedor. E alguns rumores apontam também que o Wade vai começar o filme aposentado da vida de mercenário e anti-herói, e ele vai estar trabalhando numa loja de venda de carros. Então isso pode mostrar que realmente os rumores estão indo pelo lugar certo. Então basicamente o filme vai começar com o Wade Wilson após uma grande perda, tendo parado de ser um mercenário, de ser um anti-herói, tentando viver uma vida normal, mas numa festa de aniversário dele vai aparecer esses agentes da TVA para recrutá-lo, e ele vai acabar trabalhando para a TVA de alguma forma. Essa é a sua chance de ser um herói entre heróis, diz o Paradox pro Wade Wilson. Isso pode ser uma referência tanto ao fato do Wade agora fazer parte do MCU e estar entre os grandes heróis da Marvel, poder ter conexões diretas com eles, quanto ao fato de que nos filmes anteriores, quando o Deadpool ainda era produzido pela Fox, a franquia do Deadpool, apesar de fazer parte do universo dos X-Men, ela era muito isolada, principalmente pelo orçamento mais baixo, que não dava para eles trazerem os atores dos outros filmes dos X-Men, então por isso ele não tinha tanto acesso a outros heróis, e agora, como ele está bem integrado ao MCU, ele vai poder contracenar com outros heróis, então ele vai ser um herói entre heróis. A gente vê os telões da TVA bem como aparecem na série do Loki, e em uma dessas celas, bem lá no cantinho, a gente vê o próprio Ryan Reynolds vestido de Deadpool, recebendo os 5 M's que a série Bem-vindos ao X-Run, que é um documentário sobre o time de futebol que o Ryan Reynolds é dono, acabou ganhando. Isso aconteceu há pouco mais de um mês, então eles jogaram essa referência aí do Ryan Reynolds vestido de Deadpool e de terno no trailer. Seguindo com os telões, a gente tem uma cena do Homem de Ferro, se não me engano, no filme da Guerra Civil. No telão do meio a gente tem a cena dos Vingadores bem no começo, em Era de Ultron. No outro canto a gente tem a cena de Thor Ragnarok, quando o Thor desperta os poderes dele. E tem aquela cena com a musiquinha bem bacana, que eu não vou cantar aqui pra vocês, mas vocês sabem qual é. Na sequência, os mesmos telões mostram cenas do Capitão América, algumas delas são do Capitão América e o Soldado Invernal, se não me engano a última é de Vingadores Ultimato. E o mais legal é que o Wade faz uma continência ao Steve Rogers, ao Capitão América. Na sequência vemos um deserto que pode ser o vazio, que a gente viu uma parte dele na série do Loki, e agora ele está muito maior, né? Então pode significar que o vazio teve um aumento de tamanho muito grande com o fim da segunda temporada de Loki. Na sequência, a gente vê esse personagem de costas, é um personagem careca, muita gente tem especulado que possa ser o Professor Xavier, quem sabe uma variante aí do Patrick Stewart, do James McAvoy, mas também tem outras pessoas que dizem que isso pode ser uma referência à personagem Cassandra Nova, que é a irmã gêmea do Professor Xavier nos quadrinhos. E tem alguns rumores que apontam que essa personagem poderia aparecer no filme, então fica aí na dúvida de quem é. E aí a gente vê o Deadpool parado, olhando pra tela e falando: seu pequeno universo cinematográfico vai mudar pra sempre. Eu pensei em várias coisas aqui. Pode ser ele falando diretamente com um público que tem um apego muito grande ao universo Marvel. Pode ser uma cena dele falando, quem sabe, com o Kevin Feige, como aconteceu uma referência na série da She-Hulk. Ou pode ser ele fazendo uma piada com o que o The Rock falava sobre Adão Negro, que mudaria a hierarquia do poder do universo de si. E agora o Deadpool faz essa piadinha também com isso. Em seguida temos o Deadpool visitando o que parece ser um cassino que pode ser ligado com a cidade de Madripoor que a gente viu em Falcão e o Soldado Invernal e que nos quadrinhos tem uma ligação muito forte com o Wolverine. E isso fica ainda mais evidente que pode ter essa conexão, pois a gente vê o Wolverine de costas nessa cena. Algumas pessoas no Twitter, na internet, têm apontado de que esse será uma versão do Wolverine, não será o Hugh Jackman, mas sim uma variante do Wolverine, será? Na sequência, o Deadpool faz uma piada olhando pro Paradox, que até tem uma reação muito engraçada, e ele fala ser o Jesus da Marvel. Mas antes que você fique incomodado com isso, isso pode ser uma referência a algumas coisas. Nos quadrinhos existe o Jesus como um personagem da Marvel. Ele apareceu pela primeira vez em 1953 e é até dito que é parte dos mutantes. Mas eu acredito mesmo que isso seja uma piada referenciando ao fato de Deadpool ser visto como uma grande salvação dos filmes da Marvel depois aí de uma sequência de filmes que foram bastante criticados. Ainda pode também ser uma referência a uma edição especial do filme Deadpool 2 que foi lançada como Era Uma Vez um Deadpool, que é
a versão do filme 2 do Deadpool, mas sem os palavrões, sem a violência, é uma versão mais clean desse filme que foi lançada justamente na época do Natal e tem uma capa fazendo referência a isso. E falando em Natal, a gente tem na cena que o Wade está vestindo seu uniforme novamente, tem um personagem que parece muito com o Papai Noel que está ajudando ele a se arrumar. E o Papai Noel nos quadrinhos também é um personagem Marvel e ele é um dos que conseguiram utilizar a manopla do infinito. E aí temos o Deadpool lutando contra agentes da TVA, o que mostra que apesar de em primeiro momento ele trabalhar com a TVA em algum momento, eles vão se voltar contra ele, eles vão ter um embate. Nesse mesmo cenário a gente parece estar no mesmo lugar da cena de abertura de Vingadores Era de Ultron. Como o trailer mostra justamente essa cena, pode ser que seja uma referência ou pode ser só coincidência. Lá no vazio temos o logo da 20th Century Fox, que já tinha aparecido em algumas imagens vazadas dos bastidores do filme, e vai fazer essa referência ao fato, da 20th Century Fox não existir mais. Também vemos a Lyoth, um monstro fumaça que é uma espécie de guardião do vazio, e ele aparece aqui levando um dos soldados da TVA. E no vazio provavelmente será onde a gente vai ter as grandes referências do filme a outras produções. A gente vê uma carcaça de um Leviathan que faz ali parte dos Chitauri do primeiro filme dos Vingadores, na invasão de Nova York. Temos um pedaço de um aeroporto aviões da SHIELD que aparece lá no fundo e também aparece no primeiro filme do Deadpool. E a gente tem muito sangue e violência mostrando que esse filme vai ser para maiores mesmo. A Disney não tirou isso da essência dos filmes do Deadpool. E aí a gente tem esse personagem que é um Deadpool segurando uma metralhadora e muita gente na internet tem apontado que essa luva é diferente do uniforme do Deadpool do filme que a gente tem acompanhado até aqui. Então, essa pode ser uma variante do Deadpool. A gente pode ter variantes do Deadpool no filme. Temos a aparição do Pyro, que aparece em X-Men 2 e X-Men 3. Ele é um que começa como um X-Men e acaba indo pro lado do Magneto. E aqui ele é interpretado por Aaron Stanford, o mesmo ator que fez ele nos filmes dos anos 2000. E aí a gente tem nessa cena o Deadpool pedindo para os soldados esperarem antes de atacá-lo, assim como acontece também em uma cena do primeiro filme. Agora, uma das referências mais legais é quando o Deadpool é arremessado e ele cai no chão e ele cai ao lado de alguma coisa que dá pra ver ali no que tem do lado dele. E as pessoas melhoraram a qualidade dessa imagem na internet, E a gente viu que se trata da capa de um quadrinho de Guerras Secretas que mostra de um lado o Beyonder e do outro o Doutor Destino. Será que a gente vai ver alguns desses personagens destronando o Kang e sendo o vilão de Vingadores 6? Ainda existe uma outra referência nessa mesma cena. Do lado do quadrinho tem uma garrafa de Pingo Doce, que é uma bebida brasileira produzida no Rio de Janeiro, que a gente vê no filme do Incrível Hulk de 2008. E que no filme do Hulk ela é infectada pelo sangue do próprio Bruce Banner. Fechando o trailer, a gente tem a aparição nas sombras do Wolverine, do Hugh Jackman. A gente vê as garras dele aparecendo e também um pouco das costas do cabelo dele e do uniforme, que é um uniforme amarelo e azul, fazendo referência aos quadrinhos e a animação dos anos 90. Para fechar mesmo, a gente tem a revelação do título do filme, que será Deadpool e Wolverine e não Deadpool 3, mostrando que os dois serão co-protagonistas. Além disso, a gente também tem a aparição do logo do Marvel Studios para não deixar dúvidas de que esse é um filme que faz parte do universo cinematográfico Marvel. Então é isso, pessoal. Essas foram todas as referências que eu encontrei a Deadpool e Wolverine no seu primeiro teaser. Não se esquece de dar o like no vídeo, se inscrever no canal se você gostou, compartilha com a galera e tamo junto até o próximo vídeo. Tchau, tchau.